Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos falar da continuidade ao conteúdo de lentes esféricas. Mas o que é lentes esféricas? As lentes esféricas, elas são meios transparentes capazes de promover a refração da luz visível. É uma coisa importante para nós entender lentes esféricas é nós fazer um paralelo entre os espelhos esféricos, né? Como nas aulas anteriores nós abordamos o que é que significa e as propriedades e as características dos espelhos esféricos. Então, se nós fazer um paralelo entre os espelhos esféricos e as lentes esféricas, fica fácil de nós entender esse conteúdo que esta aula que nós vamos ministrar. Como as lentes esféricas elas são meios transparentes e elas promovem a refração, né? Diferentemente dos espelhos esféricos que promovem a reflexão da luz, né? Enquanto os espelhos eles fazem a reflexão da luz incidente, da luz visível, os espelhos esféricos eles promovem a refração da luz visível. Isso é um conceito e uma distinção muito importante para nós observar. Pois bem, então, as lentes esféricas elas são um componente óptico vital de extrema importância, né? Por quê? Porque elas participam, né, melhor dizendo, individualmente e coletivamente em quase todos os instrumentos ópticos, porque elas fazem, se nós for fazer uma comparação, se nós for fazer aqui uma comparação, uma analogia, né, assim nós podemos dizer que as lentes elas estão para a óptica, assim como os chips eletrônicos estão para os computadores, né? É da mesma proporção de importância, né? E esses instrumentos ópticos nós podemos dar o exemplo do microscópio, lunetas, telescópios e etc. O que muda nas lentes, em diversos utensílios que elas são utilizadas, é o tipo de lente utilizada, né? O tipo de lente. Então, o tipo de lente e os materiais que ela é feita, né? As dimensões e o seu grau. Então, isso é importante nós saber essa distinção. Eu vou colocar aqui uma esfera. Vou colocar aqui uma esfera de vidro, ou então pode ser de cristal ou de acrílico. Essa esfera eu vou fazer um corte sobre ela, Então, ela foi dividida em duas. Essa parte aqui menor e essa parte maior. Essa parte maior aqui eu vou descartá-la, né, porque ela não vai ser importante para nós. Então, sobrou essa daqui. Esse pedacinho aqui dessa esfera, isso aqui é uma lente esférica. Nós observamos que ela tem duas faces, uma face plana e uma face convexa. Então, o nome que a gente dá para essa lente aí, né, como nós falamos anteriormente, que
que o que muda, né, a lente nos espelhos, nos utensílios ópticos, o que muda é o tipo da lente. Então esse aqui é um tipo de lente, né, que ela tem duas faces. E o nome dessa lente é dado de acordo com os raios de luz incidentes nas faces. Por exemplo, se tiver um observador desse lado direito olhando os raios de luz incidindo sobre essa face plana, e por outro lado, esse raio de luz tiver um observador desse lado esquerdo olhando os raios de luz incidindo sobre essa face convexa, então daí nós damos o nome da lente. Nesse caso, o nome dessa lente é plano convexa, né? Porque ela tem uma parte plana e uma parte convexa. Sendo assim, nós vamos agora estudar a nomenclatura desses diferentes tipos de lentes. Eu vou novamente colocar aqui a esfera de vidro ou de acrílico, e eu vou fazer com que essa esfera ela faça uma interseção com outra esfera. Por exemplo, eu tenho aí duas esferas que estão fazendo uma interseção. E essa parte branca aqui entre elas é a interseção das duas, que eu vou destacá-la agora. E eu vou descartar essa parte dessa esfera e essa outra parte dessa esfera. E quando eu faço isso, sobra esta parte aqui, que é uma lente, um tipo de lente. E como nós falamos anteriormente que a nomenclatura da lente é dada de acordo com as faces, então nós observamos que esse lado aqui tem uma face convexa e esse lado aqui tem uma face convexa de acordo com o observador de ambos os lados. Sendo assim, nós podemos dar uma nomenclatura dessa lente de biconvexa, né? Bi se refere a que tem duas, né? E convexa se refere que tem duas faces convexas. Assim, estendendo os exemplos para as demais, tem essa outro tipo de lente que ela tem uma face côncava e outra face convexa. Assim, essa lente será chamada de côncava convexa. A outra que nós já vimos essa tem um lado plano e essa tem um lado convexa. Assim, nós chamamos ela de lente plano-convexa. E todas essas lentes, elas são lentes de bordas finas, né? Observamos que as bordas delas são todas finas. Então, essas lentes aqui, que nós acabamos de expor, elas são chamadas de lentes de bordas finas. E também nós podemos chamar elas de lentes que são convergentes. Por quê? Porque elas convergem os raios de luz. Elas convergem os raios de luz. Agora, analisando a outra tipo de lente, vou novamente colocar aqui a esfera, e sobre essa esfera eu vou colocar outra do lado dela, deixando esse espaço aqui. E por trás dessas duas esferas eu vou colocar um retângulo. E nós observamos que tem nesse espaço aqui formou uma forma geométrica. Então eu vou descartar agora essa esfera e essa esfera.
Fazendo isso, nós observamos que formou uma lente. Isso aqui é um tipo de lente. E esse tipo de lente, como nós já falamos, o nome dela é de acordo com as suas faces. Como ela tem duas faces côncavas, então nós denominamos ela de bicôncava. Estendendo esse mesmo conceito para as demais, nós temos aqui a plano côncava, né? Uma face plana, uma outra face côncava. Então nós chamamos de plano côncava, e esta observamos que tem uma face que é côncava e a outra face convexa, e portanto o nome dessa lente será chamada de côncava convexa. Todas essas três tipos de lentes nós chamamos ela de lentes de bordas grossas. Observamos aqui que as bordas delas são grossas, né? São bordas grossas ou então bordas espessas. E essas lentes de bordas grossas ou bordas espessas, nós chamamos ela de lentes divergentes. Por quê? Porque elas divergem a luz ao incidir sobre elas. Então, a luz, elas refratam. Ao refratar os raios de luz, elas divergem, diferentemente das de bordas grossas, que elas convergem a luz, né? Os raios de luz eles convergem na refração. Então esses são as duas categorias de lentes, as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas, ou então lentes que são convergentes e lentes que são divergentes. E dentro desses dois tipos de categorias de lentes, nós temos 3 em cada categoria, né, como nós já vimos. Agora, professor, para que é que servem essas lentes esféricas? Olha, caros alunos, a aplicação dessas lentes são das mais variadas formas possíveis que nós encontramos. Nós encontramos em vários instrumentos ópticos que nós vemos no dia a dia, no cotidiano. A sua aplicação desses conceitos de lente nós vemos constantemente no nosso cotidiano. Por exemplo, elas são utilizadas para correção de problemas da visão, como a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, através dos óculos que nós usamos, várias pessoas usam, as lentes de contato, são usadas para corrigir os problemas de visão. E além disso, elas são indispensáveis para o funcionamento de diversos instrumentos ópticos. E quais são esses instrumentos ópticos, professor? São vários. Por exemplo, o microscópio que nós usamos nos laboratórios, usamos nos laboratórios para enxergar mais profundo ali, em tecidos, em ver o comportamento de bactérias ali, uma imagem bastante ampliada, nós conseguimos ver através dos microscópios. E também, se nós quiser enxergarmos mais longe, nós usamos o telescópio. O telescópio é usado para nós observar os astros, as estrelas, algum cometa, a lua, e etc. Outro também instrumento óptico é a luneta, que é usado em armas de guerra, por exemplo, como um fuzil. Essa luneta é utilizada para ter uma visão, pelo atirador, os snipers. Eles usam essa lente para
para enxergar aquele alvo que está distante, né? A lente ajuda a ter uma boa ampliação do seu campo de visão. Outro também instrumento óptico é a luneta, né? A luneta nós podemos usar ela para fazer uma leitura, ela faz com que ela amplia, por exemplo, as letras de um texto que se nós for utilizar a luneta para ler, elas ampliam as letras e fica melhor de nós observar e enxergar aquelas letrinhas pequenas, né? Então, são alguns exemplos de instrumentos ópticos, mas a diversidade é uma lista enorme de instrumentos que usam as lentes esféricas. Então, é por isso que é importante nós saber conhecer a importância das lentes esféricas. Então, até a próxima aula, que nós vamos dar continuidade sobre esse conteúdo de lentes esféricas. Nós vamos falar sobre o comportamento dos raios luminosos ao incidir em uma lente esférica. Então, eu espero todos vocês na próxima aula.